Boa tarde. E para aqueles que amanhã ainda não passou, bom dia. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Que nos alimente a alma, nos ensinando e nos revelando a sua palavra correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual leamos em São Lucas, no capítulo 21. Também no capítulo 17. São Lucas, capítulo 17, começando no versículo 22, e nos diz: E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E lemos em São Mateus. E agora vamos ler em São Mateus, capítulo 24. No capítulo 24. Versos 30 em adelante diz: A partir do versículo 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E no versículo 27, desse mesmo capítulo 24, São Mateus diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E porquanto tudo isso fala da segunda vinda de Cristo, vamos ler no capítulo 22 do Apocalipse, do versículo 12, onde Cristo disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E também no versículo 20, e diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Nestas passagens que lemos, falam da segunda vinda de Cristo. E nestas passagens, foi o próprio Cristo quem esteve falando da sua segunda vinda. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Assim como os apóstolos foram bem-aventurados em viverem no tempo do cumprimento da primeira vinda de Cristo, vê-lo, reconhecê-lo e recebê-lo, embora naquele tempo 90% do povo hebreu, ou até mais, o viu, porém não creu nele, não recebeu, nem pôde ver que era o cumprimento da primeira vinda de Cristo, para realizar a obra da redenção na cruz do Calvário, que era a obra de Deus para aquele tempo, obra que Deus faria nessa manifestação divina realizada através de Jesus. Portanto, o povo hebreu tinha que rejeitá-lo. Como a Escritura dizia, veio ao que era seu, ou seja, a seu povo Israel, e os seus não o receberam. São João, capítulo 1, do verso 1 até o 18.
E aquele verbo que estava com Deus e era Deus, que criou todas as coisas, se fez carne. Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha ao mundo. E como vinha? Vinha em carne humana. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como diz a Escritura, habitou no meio do povo hebreu e, consequentemente, no meio da raça humana, porque Israel é parte da raça humana. A sua primeira vinda foi como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Por isso, João Batista disse no capítulo 1 de São João, desde o versículo 29 ao 36, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim ele falou de Jesus quando o viu. João não sabia quem seria o Messias. Embora, com certeza, ele conhecia Jesus desde criança, porque eram familiares segundo a carne, porque Maria e Isabel, a mãe de João Batista, eram parentes, eram primas. Portanto, com certeza, se passava com eles, como sucede em alguns países, que em certo tempo do ano, principalmente na época das férias das crianças, os parentes vão visitar os outras famílias. E como? Algumas vezes sem avisar. Mas é melhor avisar para que estejam preparados. E também não vão sair para visitar outros familiares, porque tenham pensado da mesma maneira e saiam para visitar um outro lugar. E quando a família chega, não tem ninguém para recebê-la. Porém, observem vocês que quando o anjo apareceu para o sacerdote Zacarias, lhe deu a boa notícia que ele teria um filho, pelo qual ele tinha orado por muito tempo. E isso desde que se casaram, porém sua mulher era estéril. Como também sucedeu com Sara, a esposa de Abraão, e como também sucedeu com Rebeca, a esposa de Isaac. Porém, para Deus, isso não é problema. Nem para aquele que crê tampouco isso é um problema, porque existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Não existe. E a Escritura também diz, para aquele que crê, tudo é possível. Portanto, tudo que Deus tenha prometido na sua palavra é possível de receber por todo aquele que crê. Somente crer. Isso é o que Jesus também ensinou. Portanto, Abraão, sendo o pai da fé, ele creu em coisas que ele não tinha visto. Ele creu na promessa que Deus lhe fez, de que teria um filho através de sua esposa Sara. E os anos se passaram, e ele recebeu a promessa quando tinha 75 anos. Sara tinha 65 anos. Vejam bem, receber uma promessa quando já está ancião, mas Abraão creu em Deus. Ele esperava contra a esperança. Isso quer dizer, esperando o que não se podia esperar.
y no llegaba el niño. Hasta que a Sara Os anos se passavam le pasó el tiempo e o de menino tener não chegava. niños, Até que Sara y ya chegou ao para tempo Sara eso era imposible, a tal grado que Sara em que le já dio não a su podia ter sierva filhos. esclava, Agar, una E egipcia, para Sara isso era para impossível, que tuviera el a niño tal grau que que le estaba Sara esperando. deu a sua serva Pero Agar, ese no era el plan uma de egípcia, Dios. para Abraão, El para plan que de ele Dios tivesse o era que ella filho creyera que ele estava para esperando. que Porém, pudiera esse tener não era o un plano de niño Deus. O plano de Deus de Abraham. era que Sara cresce para Pero poder Abraham ter continuaba um creyendo. menino, um filho de Abraão. Y Mas Abraão continuava crendo. de vez en cuando Dios le aparecía E de y vez em confirmaba quando, la promesa Deus de lhe que aparecia, tendría un lhe niño y que confirmava su a pacto promessa de que sería teria um filho con Isaac, e de que seu el hijo pacto que le dio seria com prometido, el Isaac, prometido, o filho que representa que ele lhe a tinha Cristo en prometido. su segunda venida. Esse é o filho Também era prometido Cristo que su primeira representava vinda, Cristo hijo de na Abraão. sua segunda vinda. Hijo de Abraham. Cristo tiene unos cuantos E títulos. Cristo também, em sua primeira vinda, Hijo de Abraham, era filho de Abraão. hijo de David, hijo Cristo del hombre, tem uns Filho de quantos Deus. títulos de y filho. cada título Filho de tiene Abraão, filho de Davi, un significado. filho do homem e filho de Deus. Cada título tem um significado Y una herencia. e tem uma herança. Como hijo Como filho de de Deus, ele é es el o heredero herdeiro de dos los céus cielos y e la da tierra. terra. Como hijo de David, Como es filho de el Davi, heredero ele é o del herdeiro reino de David. do reino de Davi. Como hijo del hombre, Como filho do homem, o sea, como profeta, ou es seja, como el um profeta, heredero ele del é planeta herdeiro Tierra completo. de todo o planeta Terra, completo. O sea, que Isso quer dizer cada título de que hijo cada título de tiene filho una herencia. tem uma herança. Para el día postrero, E se para o estará último dia, esperando, la iglesia estará esperando a igreja estará esperando la venida del Hijo del a Hombre, vinda do Filho do Homem, la venida del Hijo de Abraham, e a vinda do Filho de Abraão, Isaac representa porque a Isaac Cristo representava en su segunda venida, Cristo el na Hijo sua segunda prometido. vinda, o Filho prometido. Y eso es lo que se estará cumpliendo E é isso o que estará se cumprindo en la segunda venida de Cristo. na a segunda vinda de Cristo, igreja. a sua igreja, Es la que lo está esperando en su que segunda é venida. quem está esperando-o na sua segunda vinda. Está esperando al Mesías Porque a príncipe, Israel está esperando o Messias príncipe, porque él no vio, porque não o viu, y así estaba profetizado, mas assim estava que no vería, profetizado, no recibiría el que não Mesías veria, en su primera que não receberia ao Messias na sua primeira vinda. Tudo isso estava no programa divino para poder ser realizada a obra da redenção na cruz do Calvário. Por isso foi que, lá na cruz, Cristo falando de Israel, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. De modo que se Cristo disse: Pai, perdoa-os, pessoa alguma deve acusar Israel pela morte, pela rejeição e morte de Cristo. Tudo estava no programa divino. Por isso é que Deus tem misericórdia deles, porque Deus os cegou para poder salvar e redimir a Israel e a sua igreja. De outra forma, a vida eterna não saldría à luz. De outra forma, a vida eterna não sairia à luz,
De outra forma, a vida eterna prometida para os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, não se realizaria. Houve um plano divino pelo qual Israel teve de rejeitar Cristo na sua primeira vinda, mas o verá na sua segunda vinda, vindo por sua igreja. E Israel dirá: é este o que nós estamos esperando. A segunda vinda de Cristo para o povo hebreu será a primeira, mas depois Israel se dará conta de que é a segunda vinda. O maior mistério de toda a Bíblia é a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo estava mostrada, designada para ser cumprida lá em Israel, nascendo através de uma virgem hebraica, descendente do rei Davi, e também nascendo na cidade de Belém. Ou seja, que houve muitos detalhes para a primeira vinda de Cristo. E mesmo assim, com todos esses detalhes, não puderam vê-la, com exceção daquelas pessoas que estavam ordenadas para vê-la e que seriam seus seguidores. Um pequeno grupo, se comparado com os milhões que havia no tempo de Jesus lá em Israel. E se a primeira vinda de Cristo, que foi anunciada com tantos detalhes, foi um mistério e não puderam vê-la, como será a segunda vinda de Cristo? A qual é o mistério contido no sétimo selo. E somente o anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, que é Cristo, vindo com o livro aberto, o livro que estava selado com 7 selos, na mão de Deus, e que no capítulo 5 do Apocalipse, ele o toma, o abre no céu, depois desce à terra com ele aberto, e clama, como um leão quando ruge, porque ele virá como leão, não virá como cordeiro. A sua primeira vinda foi como cordeiro, e a sua segunda vinda será como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Ele virá para reclamar todo aquele que ele redimiu com seu sangue precioso, para reclamar os mortos em Cristo que ele redimiu e que estão no paraíso. Ele passará pelo paraíso e lá realizará um julgamento dos mensageiros das diferentes etapas ou eras da igreja, por aquilo que eles pregaram. Depois, ele virá com eles, com os crentes das diferentes etapas, os ressuscitará em corpos eternos, imortais, glorificados, na semelhança do corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Um corpo jovem, como aquele quando ele subiu. Um corpo glorificado que aparentava de 18 a 21 anos de idade. Recordem que depois de ressuscitado não o reconheceram.
E Jesus Cristo, já ressuscitado, entrava onde os discípulos estavam, mesmo com as portas fechadas, sem que os discípulos lhe abrissem a porta. Isso porque no corpo glorificado não há limitações. É um corpo interdimensional que pode se mover em todas as dimensões. Pode passar de uma dimensão para outra na velocidade do pensamento, não do pensamento humano, mas do pensamento divino, na velocidade do pensamento de Jesus Cristo, que é mais rápido do que o nosso pensamento. Le dijo a las mujeres que lo vieron resucitado, digan a mis discípulos que Vejam bem, a Galileia e allí. Ele diz para as mulheres que o viram ressuscitado: digam aos meus discípulos que vão para a Galileia e lá eu os verei. E quando os discípulos chegaram, Jesus já estava lá, viajando através da dimensão invisível. E é o que os cientistas estão buscando como meio de transporte: viajar através de outra dimensão. Mas observem como é simples para Jesus Cristo. Se a ciência conseguisse esse segredo, resolveria o problema de transportes nas grandes cidades. De modo que você não se preocupe como irá viajar no reino milenar. Com o corpo glorificado, não haverá limitações para os crentes em Cristo. E algumas vezes dizemos, como São Paulo dizia: eu não posso ir a tal atividade que será em outro país, mas eu estarei ali, com a minha mente e o meu coração. Porém, quando tivermos o corpo novo, poderemos dizer: a minha mente, o meu coração e o meu corpo glorificado estará lá também. Recordem que quando os mortos em Cristo ressuscitarem e sejamos transformados, os que estivermos vivos, haverá uma grande reunião antes de irmos desta terra para a ceia das bodas do Cordeiro. De modo que não se preocupem de como estarão nesta reunião. Preocupem-se em estar prontos, preparados para serem transformados na segunda vinda de Cristo à sua igreja, com os crentes que morreram, que serão ressuscitados em corpos glorificados. E quando nós os vejamos, seremos transformados. Estas são promessas para os crentes em Cristo que estarão vivendo neste tempo final. Qualquer pessoa poderá pensar, mas isso mesmo os discípulos pensavam. E Cristo não veio naqueles dias. Ou seja, não voltou depois que se foi, mas ele voltou sim, em Espírito Santo. Mas a sua segunda vinda será para o último dia, para o qual ele disse, falando dos crentes nele: eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer que Cristo colocou um tempo, já colocou uma data, o último dia, que diante de Deus é
o último dia, mas que é o sétimo milênio para os seres humanos. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E de acordo ao calendário gregoriano, nós já estamos no sétimo milênio, desde Cristo até hoje. Portanto, nós estamos chamados a estarmos esperando a segunda vinda de Cristo, porque Ele disse que a ressurreição será para o último dia. E quando nós vermos aos mortos crentes em Cristo, então será quando seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso está no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E a partir do versículo 49, São Paulo nos disse: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, carne e sangue, nós nesses corpos de carne e de sangue não podemos herdar o reino de Deus. Por exemplo, o reino de Deus aqui na terra será a restauração do reino de Davi. E isso não podemos herdar. E somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro do reino de Davi, e nós somos co-herdeiros com ele. E de tudo que Cristo é herdeiro, eu também sou co-herdeiro. E quem mais? Cada um de vocês também, os quais estão aqui presentes, e vocês que estão através do satélite ou da internet nas diferentes nações. Por exemplo, nós temos aqui a Escritura que nos diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João, capítulo 8, versículo 12. E depois ele disse também: vós sois a luz do mundo. É porque de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são. Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o Juiz de toda a terra. E no livro do Apocalipse nos diz que Cristo nos redimiu com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 5. Também no capítulo 5 do Apocalipse, do verso 7 em diante. E no capítulo 20 do Apocalipse, do versículo 4 ao 6. Em todos esses lugares, nos fala que os crentes em Cristo são reis e sacerdotes com Ele. E a Escritura também nos diz que Cristo é a estrela resplandecente da manhã. E a Escritura ainda fala de outras estrelas, das estrelas da manhã, que são os crentes em Cristo nascidos de novo. Por isso, os mensageiros de cada etapa da igreja, representados nos pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, que são mencionadas no capítulo 1 em diante do Apocalipse,
1 en adelante, mostra aos pastores dessas igrejas como um tipo e figura, ou representados em estrelas. E cada igreja é tipo e figura de cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo pelo qual ela passaria. E cada pastor, representado em cada estrela que está na mão do Senhor, é tipo e figura do mensageiro correspondente a cada etapa pelo qual a igreja do Senhor Jesus Cristo passaria. Por isso Cristo aparece com as 7 estrelas na sua mão. E quando eu olho Cristo aqui, no livro do Apocalipse, com as 7 estrelas na sua mão direita, eu vejo 8 estrelas. Por Cristo também é a estrela maior, a estrela resplandecente da manhã. E vejam isso aqui, no capítulo 1 do Apocalipse. A partir do versículo 12 em diante. E diz: E virei-me para ver quem falava comigo. E me virando, eu vi 7 castiçais de ouro. E são as 7 eras ou etapas da igreja entre os gentios. E também o profeta Zacarias nos falou disso no capítulo 4, do versículo 1 ao 14. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Como sumo sacerdote, el cinto lo tiene en su cintura. Assim como o sumo sacerdote tem o cinto na sua cintura, mas aqui ele o tem no peito. Da mesma forma que os governantes, quando eles obtêm a posição de presidente, e lhe otorgam o mandato, lhe entregam o comando. Então o apresentam como o novo governador ou o novo presidente. E lhe colocam uma faixa presidencial com as cores da bandeira do seu país. E quase sempre com uma medalha ou algo assim, provavelmente com o escudo do país, algo parecido. E isso vai depender de qual país e como faça. Mas o mais sobressalente é essa faixa presidencial com as cores da bandeira do seu país, que indica que ele é o novo mandatário. E vejam que Cristo aqui está com a faixa, cingido pelo peito com uma cinta de ouro, ou um cinto de ouro. Aqui ele está como juiz, como leão, como rei. E
isso corresponde al tiempo final. ao tempo final. Recuerden que vean esto primero acá, Vejam primeiro isso aqui, el verso 9 al do versículo 9 ao 11 11 dice: do Apocalipse, "Yo, que Juan, diz: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino estaba e en la paciência isla de de Jesus Cristo. Patmos, Eu estava na ilha chamada Patmos estaba en la isla llamada Pasmos, por causa da palavra de Deus, Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor." Ou seja, que João foi transportado ao dia do Senhor, ao último dia. Do mesmo modo como o sábado é o dia de repouso para os judeus, é o dia do Senhor, assim o sétimo milênio, como dia milenar, é o dia do Senhor. Por isso, no sétimo milênio, virá tudo o que está prometido: a ressurreição para os mortos crentes em Cristo, da qual Cristo disse: "E eu o ressuscitarei no último dia." E Marta, irmã de Lázaro, em São João, no capítulo 11, do versículo 21 a 27, falando com Jesus, ela disse: "Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus lhe disse: "Teu irmão ressuscitará." Marta respondeu: "Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia." Ou seja, que Marta não tinha esquecido esse ensinamento do capítulo 6 de São João. Ela não havia se esquecido. E ela lembrou a Jesus que ela sabia que ele ressuscitaria no último dia. Então Cristo lhe disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que creia em mim não morrerá eternamente." Crês nisto? Ela respondeu: "Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Marta e também Maria sabia quem era Jesus. E agora, antes de começar o reino do Messias, e antes de começar o reino do Messias com Israel, e lá em Israel, e desde Israel, o qual cobrirá o mundo inteiro, porque Cristo, o Messias, ele na sua segunda vinda reclamará o reino. E ele também reclamará a todos aqueles que ele redimiu com seu sangue. Os restaurará à vida. Porém, não a essa vida normal, mas a vida eterna, com corpos eternos. Isto é, para nunca mais morrerem. Consequentemente, nós estaremos aqui na terra com Cristo, já transformados numa temporada de 30 ou 40 dias, juntamente com os que ressuscitarão com corpos glorificados. E o que se passará durante esses dias? Tudo que está planejado por Deus. E viram como é simples? E o que está prometido? O que está nos planos de Deus? A terceira etapa.
Todas essas coisas correspondem à terceira etapa. Todas essas coisas correspondem ao sétimo selo. Todas essas coisas correspondem à segunda vinda de Cristo à sua igreja. Por isso eu lhes disse que quando os judeus vejam o Senhor vindo por sua igreja, eles dirão: é este o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. E por quê? É porque a sua igreja é quem está sob o novo pacto, não os judeus. E a promessa da segunda vinda de Cristo para a sua igreja é para reclamar todos aqueles que ele redimiu com seu sangue, aqueles que morreram, ressuscitando-os em corpos eternos, restaurá-los à vida eterna e transformando aos que estivermos vivos. Ele, em sua vinda para esses dias, me transformará. E a quem mais? A cada um de vocês também. Recordem que não há esperança para o mundo. A única esperança que há é a segunda vinda de Cristo para a sua igreja e a sua igreja. Estamos muito próximos, porque as 7 eras e os seus mensageiros já passaram por essa terra. E atualmente nos encontramos na hora zero. Nos encontramos na etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, se preparando para a vinda do Senhor, para a sua transformação. João foi transportado ao dia do Senhor, ao último dia, que não é sábado ou o sétimo dia da semana, mas o sétimo milênio, ou seja, o dia milenar. Eu fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam aqui no capítulo 22 do Apocalipse, versículos 12 e 13, onde ele diz: para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Viram? Quem é o Alfa e o Ômega? O Senhor Jesus Cristo, que prometeu vir pela segunda vez. Eis aqui venho cedo, diz o Senhor. Assim vimos que João foi transportado ao último dia, onde Cristo virá com um cinto ou uma cinta, uma faixa de ouro, e diz que ele será cingido pelo peito com uma faixa de ouro, ou seja, que ele virá como rei, como governante. Assim como vocês veem pela televisão e nas revistas, quando os reis e governantes, usando uma faixa, sobem no trono, e em algumas ocasiões, em algumas festas, eles se apresentam também com essa faixa ou essa cinta, que os identifica como o rei ou o presidente da nação. E aqui Cristo aparece
aparece como rei, como juiz, como de leão da tribo de Judá, como rei dos reis e e senhor dos senhores. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Viram? Aqui estão as 7 estrelas na sua mão. As 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 etapas da igreja entre os gentios. E também são os 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. Desde o tempo de São Paulo até o tempo final. Desde o Oriente Médio até o continente americano. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o que é a espada de 2 fios? A palavra de Deus. Pela palavra que ele estará falando, nós o reconheceremos, porque ele virá falando a palavra de Deus correspondente ao último dia. Virá falando como veio na primeira vez. O que ele vinha falando? A palavra de Deus. Por isso ele dizia: esquadrinhais as Escrituras, porque a vós vos parece que nela tendes a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ele lhes mostrava as palavras que a Bíblia falava a respeito dele. Ele ensinava essas palavras escritas na Escritura, na palavra divina, e as vivificava. Deus, por meio de Cristo, vivificava o que estava prometido que o Messias faria. E estas eram as obras de Deus, realizadas por meio e através de Cristo. Porque Cristo disse: eu não faço nada de mim mesmo. O Pai que mora em mim, ele faz as obras. Era Deus em Cristo, fazendo todas essas obras que estavam prometidas que Deus faria por intermédio do Messias. Cristo dizia: meu Pai atua e eu também. Ele me mostra todas as coisas. Eu falo o que eu ouço o Pai falar, o que eu ouço dele. É porque ele via em visão as coisas que o Pai faria. E depois ele sabia que as realizaria através dele. Por isso ele diz para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, que o Pai lhe deu a visão. Ele viu isso numa visão. E em seguida, viu que ele vinha até ele. Por isso Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Assim, nós podemos ver que ele esteve fazendo as obras que correspondiam à sua primeira vinda. Por isso vemos que quando ele
leu a passagem do capítulo 61 de Isaías, do verso 1 em diante, isso foi o que ele leu no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4. Ele leu os primeiros 2 versos. Ele leu os 2 primeiros versículos, mas ele não terminou o segundo verso. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante, diz. Vamos começar do versículo 15. E ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando até Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, aos sábados, ele costumava ir na sinagoga onde ele estivesse. E quando estava em Nazaré, era ponto fixo a sua presença na sinagoga no sábado. E pelo que se vê, quando ele estava na sinagoga, era ele quem lia a Escritura e levantou-se para ler, conforme era o seu costume. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. É a mesma coisa com os cristãos. Conforme o seu costume, os cristãos vão à igreja no domingo. Porque o domingo foi o dia da ressurreição de Cristo. Quando a pessoa vai à igreja no domingo, está honrando o dia da ressurreição de Cristo. Consequentemente, está honrando Cristo. Por isso nós vemos que os apóstolos se reuniam no domingo, no primeiro dia da semana, para terem as suas atividades. E no sábado eles aproveitavam para ir na sinagoga e pregarem, anunciarem o Evangelho de Cristo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ou seja, abrindo o livro, atualmente é fácil abrir um livro. Mesmo que algumas vezes, quando o livro ou a Bíblia é nova, as páginas ficam um pouco grudadas. E às vezes dá um pouco de trabalho conseguir achar o lugar. Mas isso é mais fácil hoje do que nos dias de Jesus. Porque naqueles dias eram 2 rolos, um de cada lado. A Bíblia estava num rolo, era um rolo. E iam abrindo para um lado, estavam passando a página. Porque
pegavam no rolo de madeira. Era uma Bíblia só, era um só rolo, porém era dividido em duas peças de madeira, onde era enrolado. E se abriam para cá, estavam passando essa página, essa parte do rolo. E se abriam para lá, abriam outra página. Aquelas pessoas que já viram em fotos ou nas sinagogas e viram a Bíblia, viram que parece dois rolos, porém é um só rolo com duas madeiras, duas peças de madeira para enrolarem. E se faz de um lado para o outro. De modo que Jesus, ao lhe entregarem a Bíblia, ele encontrou lugar. Tanto fosse essa leitura para aquele momento, para aquela ocasião, ou que ele tenha buscado, porque ele conhecia bem como buscar. Então ele buscou o que tinha que ver com o que Deus havia prometido para este tempo. E achando o lugar onde estava escrito o que ele tinha que cumprir, e que já estava cumprindo, ele leu. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então observem como ele terminou esta passagem. Que falava a respeito do Messias. Ele disse: a anunciar o ano agradável do Senhor. E no capítulo 61 de Isaías diz, no versículo 2, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui nós temos este versículo que nos fala do ano da boa vontade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E por que ele não leu? Por que ele não continuou lendo? E o dia da vingança do nosso Deus? É porque isso será para o último dia. Ele leu até onde ele tinha que cumprir através dele naquele tempo. Ele veio proclamando o ano da boa vontade do Senhor para a liberação dos cativos e abertura da prisão aos presos. E a pregação do dia da vingança do nosso Deus será proclamada no último dia. E isso corresponde a Cristo fazê-lo. E vejam, aqui no livro do Apocalipse,
No capítulo 14, os versículos 6 e 7, onde nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. A hora do juízo divino. A hora ou o tempo para o dia da vingança do nosso Deus, para os juízos divinos caírem sobre a raça humana. O que será durante a grande tribulação, quando cairão esses juízos sobre a raça humana? As pragas que virão sobre a raça humana. Isso corresponde à pregação do Evangelho do Reino. Isso corresponde ao tempo final. E nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. No tempo para a vinda do Senhor. Com os mortos em Cristo, os quais virão com Ele em sua vinda. E lhes dará corpos novos, corpos eternos e jovens na ressurreição. Portanto, se você tiver algum familiar crente que já partiu e que era um ancião, uma anciã, quando regressar, o verá aparecendo com sua aparência de 18 a 21 anos de idade. Lhe aparecerá um jovem ou uma jovem, porque no corpo eterno e glorificado é assim. E se era uma criança, menino ou menina, quando regressar, regressará com a aparência de 18 a 21 anos de idade. Todos terão essa aparência, porque estarão na flor da juventude para toda a eternidade. E agora continuamos lendo em 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos seguir lendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde nós nos detivemos e dizia: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer dizer que não herdaremos a incorrupção, a imortalidade com esses corpos. Será com o corpo glorificado que herdaremos a imortalidade e a incorrupção, com um corpo que nunca morrerá, um corpo que não se corromperá. Eis aqui vos digo um mistério. E esse é um mistério muito grande, o qual será aberto e cumprido para aquelas pessoas que receberão a fé para serem transformadas e levadas com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E a fé girará em torno da segunda vinda de Cristo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, que nem todos os crentes em Cristo morrerão. Aqueles que serão transformados não morrerão. Os que serão ressuscitados, sim, terão de morrer para serem ressuscitados. Portanto, se algum de vocês partir antes, não se preocupe. Voltará com Cristo na sua vinda, para ser ressuscitado num corpo eterno e imortal, num corpo glorificado.
Recordem que quando o crente em Cristo morre, ele continua vivendo no corpo angelical, no corpo teofânico, que parece com o corpo físico, mas é um corpo jovem. Um corpo jovem porque ali no paraíso não há velhos nem crianças. Todos ali são jovens, aparentando entre 18 a 21 anos de idade. Em um momento, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta final é a mensagem final de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte desaparecerá. Então nós já seremos imortais, não somente em alma e no espírito, mas no corpo físico também. No corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. E jovens. E por quanto tempo? Por toda a eternidade. E quem tenha essa esperança nele, em Cristo, se aperfeiçoa. Portanto, conscientes destas promessas e conscientes de que o tempo em que nós vivemos é o tempo mais perigoso de todos os tempos, tanto fisicamente como espiritualmente. Na parte física, podem fazer dano a esse corpo, porém, no espiritual, podem fazer dano à alma e ao espírito. Portanto, agarrem-se bem de Cristo e da sua palavra, sem abandoná-lo em momento algum. Sempre esperando a sua vinda, esperando a ressurreição dos mortos crentes nele. E quando os virmos, seremos transformados e, consequentemente, esperando a nossa transformação. Então, nos preparando para a vinda do Senhor, porque os dias são maus. Cristo mesmo disse que os dias seriam maus, seriam como os dias de Noé. Aqueles dias eram maus, a tal grau que somente 8 pessoas foram salvas, as quais entraram na arca. E também diz que seriam como nos dias de Ló, onde Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo do céu. Os arcanjos Gabriel e Miguel disseram, vindo enviados por Deus para destruírem aquelas cidades. Porque o pecado deles tinha chegado até a presença de Deus no céu. Assim como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, Cristo disse
Que assim será o dia quando o Filho do Homem se manifestará. Assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Quer dizer que a condição do mundo estará na condição em que estava no tempo de Noé e na condição em que estava no tempo de Ló. E a humanidade já chegou a essa condição. E as nações já chegaram a essa condição. Portanto, estejamos preparados. A palavra de Deus para o nosso tempo nos prepara para a vinda do Senhor. Agarrem-se bem da palavra de Deus para o nosso tempo. E assim estejam bem agarrados de Cristo, porque Ele é a palavra, o verbo. A palavra de Deus para cada era foi Cristo vindo à sua igreja em espírito e através do seu espírito, num mensageiro. As pessoas que se agarraram da palavra de Deus, trazida pelo Espírito Santo, através de cada mensageiro, se agarraram de Cristo, porque Ele é o verbo, a palavra. E assim as pessoas que se agarrarão da palavra de Deus para este tempo, estarão se agarrando de Cristo, porque Ele é o verbo, a palavra de Deus. E assim, nós estaremos sendo preparados para a vinda do Senhor, para recebermos o que Ele prometeu para mim e para quem mais? Para cada um de vocês. A nossa transformação. Preparando-nos para a vinda do Senhor, porque os dias são maus. E se esses dias são maus, então estes dias são como os dias de Noé e como os dias de Ló. E se aqui há alguma pessoa que ainda não se agarrou bem de Cristo, que não o recebeu como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. As pessoas que estão também em outras nações podem chegar aos pés de Cristo. As pessoas que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, podem chegar aos pés de Cristo. Pois Ele disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas aqui na Argentina, em todos os países da América Latina, do Caribe, da América do Norte, em Canadá, em todos os países, e está chamando-as para colocá-las no seu corpo místico de crentes, no seu aprisco, pois Ele representou os crentes em ovelhas. E Ele, como o bom pastor, o qual disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna.
Nenhuma outra pessoa pode te dar a vida eterna. Há somente uma pessoa, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele tem a exclusividade da vida eterna. Ele recebeu a exclusividade da vida eterna para outorgar a vida eterna a todos aqueles a quem Ele queira. E a quem Ele quer dar vida eterna? A todos aqueles que o recebem como Salvador. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. São João capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Ele disse, eu e o Pai somos um. Versículo 30 desse mesmo capítulo 10 de São João. E também no capítulo 10 de São João, nos versículos 14 até o 18, ele nos disse, eu ponho a minha vida pelas ovelhas. Eu recebi esse mandamento do meu Pai. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para voltar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. E também no versículo 6, desse mesmo capítulo 10 de São João, ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aquelas também devo trazê-las e elas ouvirão a minha voz. E este é o Evangelho de Cristo sendo pregado. É a voz de Cristo, a mensagem de Deus, do Evangelho para cada etapa da igreja. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. O pastor é Cristo. O rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem são as ovelhas? Somos todos nós. Nessa forma simples, com essas parábolas, ele simplificou para nós todo o programa da salvação e da vida eterna, para que até as crianças compreendessem e para que aqueles que não tinham estudado numa escola também pudessem entender, para que o pobre e o rico pudessem entender. E nos diferentes países, as pessoas que faltem por vir podem continuar vindo aos pés de Cristo. Também aquelas pessoas que estejam presentes aqui, aquelas que faltem por chegarem aos pés de Cristo, podem vir. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui nesta ocasião. O mais importante é a vida. E se esta vida terrena é tão importante e cuidamos tanto dela, e mesmo assim, em algum momento, a nossa vida termina aqui na terra. E quando chega o momento da pessoa partir, não há quem possa impedir. A pessoa tem que ir deste mundo. Tem que deixar o corpo e ir para outra dimensão. Porém, queremos ir para a dimensão de Deus, ir para o paraíso. Ir para onde está São Pedro, São Paulo e todos os apóstolos de Cristo. Menos para onde foi um dos apóstolos.
Judas Iscariotes. Para ali não. Para ali ninguém quer ir. E como nós podemos ir para onde estão os apóstolos? Lá no paraíso? Recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante é a vida eterna. E não há pessoa que possa nos dar a vida eterna, senão Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Essa é a forma de garantir o nosso futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. O tempo de garantirmos o nosso futuro eterno é enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra e ouvimos a pregação do Evangelho de Cristo e o chamado para aceitarmos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a voz de Cristo chamando as suas ovelhas. Vocês estão aqui hoje ouvindo a pregação do Evangelho de Cristo porque o seu nome está escrito no livro da vida no céu. Portanto, nós respondemos ao chamado de Cristo, que nos coloca com vida eterna no seu reino. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Já vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Aqui na Argentina e em todos os demais países onde estão conectados com esta atividade via internet ou pelo satélite. Com os nossos olhos fechados, rostos inclinados e com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dê a vida eterna. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua primeira vinda e na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer no Teu reino.
torne uma realidade na minha vida a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. É o sangue de Cristo, o único que limpa o ser humano de todo pecado. Não existe outra coisa que possa limpar os nossos pecados. Por isso é que no Antigo Testamento eles sacrificavam animais pelo pecado do ser humano, para que fossem reconciliados com Deus. E agora já não há mais esses sacrifícios, porque já foi feito o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo. E aqueles sacrifícios de animais eram tipos e figuras do sacrifício de Cristo. Eram o símbolo do sacrifício de Cristo. E atualmente temos o sacrifício perfeito e o sangue perfeito, que nos limpa de todo pecado. Portanto, agora entramos no novo pacto, cobertos com o sangue de Cristo, que é o sangue do novo pacto. Como ele disse na última ceia, quando deu o cálice de vinho aos seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos, ou que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Não existe outra forma para os nossos pecados serem tirados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Então Cristo ordenou que se pregasse o Evangelho para toda criatura. No capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 a 16, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É um mandamento de Cristo para todos aqueles que escutam a pregação do Evangelho de Cristo, que creem e o recebem como Salvador, serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, como se esteve fazendo desde o dia de Pentecostes até hoje, pela igreja primitiva. E ainda continua se dando a oportunidade para as pessoas escutarem o Evangelho de Cristo, que recebam-no como Salvador, que sejam batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo as batize com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento nas pessoas. Portanto, vocês que aceitaram Cristo, agora me dirão: eu quero ser batizado o mais rápido possível, porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água é tipológico, é simbólico. A água não tira os pecados.
O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, a pessoa está sendo sepultada simbolicamente. E quando ela é levantada das águas batismais, ela está ressuscitando para a vida eterna, com Cristo, no seu reino eterno. Aí nós temos o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor. Até mesmo Cristo foi batizado por João Batista. Quando João estava batizando lá no Rio Jordão, Jesus chegou. E com certeza, como havia muitas pessoas sendo batizadas, Jesus se colocou na fila. E quando correspondeu a João batizar Jesus, ele lhe disse: tu vens a mim para que eu te batize? Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. E tu vens a mim para que eu te batize? Jesus respondeu-lhe: convém cumprirmos toda a justiça. E então João o batizou. Deixou de discutir com Cristo. Nós não discutiremos com Cristo. Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixarei o ministro aqui presente. O reverendo Guilhermo Rodrigues. E deixarei em cada país o ministro correspondente para que indique para vocês como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus continue abençoando a todos. Que Ele lhes cuide e lhes proteja de todo perigo, porque nós estamos em tempos perigosos. E que brevemente, na sua vinda, traga aos mortos crentes nele, os ressuscite em corpos glorificados e nos transforme a nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.